Bagdá, 20 de dezembro de 1983. Um homem de terno cinza desce de um avião americano e entra no coração de um dos regimes mais brutais do Oriente Médio. Ele não está ali como turista, não está ali como jornalista e também não está ali para condenar Saddam Hussein. Ele está ali como enviado especial do governo Ronald Reagan, carregando uma mensagem direta de Washington para Bagdá. O nome desse homem é Donald Rumsfeld. Naquele dia, ele se reuniu por 90 minutos com Saddam Hussein e entregou uma carta do presidente Reagan ao ditador iraquiano. Os documentos divulgados anos depois mostram que Saddam recebeu a mensagem com prazer visível e que os dois lados discutiram interesses em comum entre Estados Unidos e Iraque. No fim da reunião, os dois se levantam e apertam as mãos. Essa imagem atravessou décadas porque ela concentra, numa única cena, a lógica mais perigosa da política externa americana no Oriente Médio. Washington sabia que Saddam era um ditador brutal, mas ainda assim decidiu aproximar-se dele porque, naquele momento, havia um inimigo considerado mais urgente: o Irã revolucionário de Khomeini. Rumsfeld admitiria muitos anos depois que foi ao Iraque não porque Saddam fosse um cara legal, mas porque a relação dos Estados Unidos com o Irã era pior e os reféns americanos ainda pesavam na memória de Washington. É aqui que esta história começa de verdade, porque Donald Rumsfeld não foi a Bagdá em 1983 por amizade, foi por cálculo, e quase tudo que viria depois seria governado pela mesma lógica. O problema do momento vale mais do que a consequência do amanhã. Naquele começo dos anos 1980, os Estados Unidos queriam impedir que o Iraque fosse derrotado pelo Irã na guerra entre os dois países. Os documentos publicados pelo National Security Archive mostram que o governo Reagan decidiu fornecer inteligência e ajuda para garantir que Saddam conflito. Esses mesmos documentos mostram que essa aproximação aconteceu ao mesmo tempo em que já existiam relatórios sobre o uso de armas químicas pelo Iraque. E mesmo assim, a aproximação continuou. Washington restaurou a relação diplomática com Bagdá, retirou o Iraque da lista de países patrocinadores do terrorismo, facilitou empréstimos e ajudou a abrir caminho para entregas indiretas de material útil ao esforço de guerra iraquiano. Em outras palavras, os Estados Unidos não apenas toleraram Saddam naquele momento, os Estados Unidos decidiram que ele era útil. Essa é a primeira chave para entender Donald Rumsfeld. Ele não aparece aqui como um idealista, ele aparece como operador. O tipo de homem que olha para uma ditadura e pergunta: não, isso é certo, mas isso serve para o objetivo imediato? E o objetivo imediato era simples: conter o Irã. Rumsfeld levou esse cálculo até Saddam em pessoa e ajudou a transformar uma convergência tática em política de Estado. A fotografia do aperto de mão ficou famosa porque não era um acidente diplomático. Ela era a imagem pública de uma escolha deliberada. O problema é que escolhas assim nunca ficam presas ao presente. Elas acumulam consequências. E consequências no Oriente Médio raramente morrem com a década em que nasceram. O Saddam que Washington ajudou a sustentar nos anos 1980 não desapareceu quando a guerra com o Irã terminou. Ele permaneceu no poder, armado, fortalecido e convencido de que sabia até onde podia ir sem pagar o preço total. A mesma lógica que o tratou como solução temporária preparou o terreno para que, depois, ele fosse tratado como ameaça intolerável. É por isso que a história de Rumsfeld não é só a história de um homem. É a história de uma mentalidade que troca estratégia de longo prazo por reação de curto prazo. Em 1983, Rumsfeld foi a Bagdá porque o problema urgente era o Irã. Em 2003, Rumsfeld ajudou a liderar a guerra contra o Iraque porque o problema urgente passou a ser Saddam Hussein. O alvo mudou, mas o método não. Esse é o coração do episódio. O mesmo homem que aparece sorrindo e apertando a mão de Saddam em 1983 ressurgiria 2 décadas depois como secretário de defesa de George W. Bush durante a Guerra do Iraque. Na defesa pública dessa guerra, Rumsfeld insistiu que derrubar um ditador brutal
justificava os custos humanos e políticos da invasão. Ou seja, em 1983, o pragmatismo justificava aproximar-se de Saddam. Em 2003, o pragmatismo justificava destruí-lo. Percebe o tamanho do paradoxo? Não estamos diante de duas versões contraditórias de Donald Rumsfeld. Estamos diante da mesma versão, aplicada a contextos diferentes. Essa é a parte perturbadora. Quando Rumsfeld foi questionado, anos depois, sobre sua visita a Saddam, ele respondeu que a missão existiu porque a relação americana com o Irã era pior. Essa frase é pequena, mas ela explica 40 anos de desastre. Porque quando a política externa passa a ser organizada apenas pelo inimigo mais urgente, o aliado de hoje vira o monstro de amanhã. E o monstro de amanhã quase sempre carrega as armas, o espaço ou a legitimidade que você ajudou a preservar. Os papéis se inverteram, mas a lógica ficou intacta. Nos documentos sobre a missão de 1983, a prioridade americana era impedir que o Irã derrotasse o Iraque. Nos argumentos usados para vender a guerra de 2003, a prioridade passou a ser remover Saddam do poder e redefinir o equilíbrio da região. Nos dois casos, a política foi apresentada como necessidade histórica. Só que necessidade histórica costuma ser o nome elegante que governos dão a decisões cujas consequências não pretendem discutir com honestidade. É aqui que Donald Rumsfeld se torna um personagem maior do que ele mesmo, porque ele encarna uma forma de pensar. Uma forma de pensar que não pergunta o que nasce depois, mas apenas o que resolve agora. Os documentos de 1983 mostram que a aproximação com Saddam ocorreu mesmo com informações sobre o uso de armas químicas pelo Iraque, já circulando entre autoridades americanas. O material divulgado também mostra que a administração Reagan queria melhorar as relações com Bagdá e assegurar que o Iraque resistisse ao avanço iraniano. A consequência mais profunda disso não foi apenas militar, foi psicológica. Saddam aprendeu que podia ser brutal e ainda assim ser útil. Washington aprendeu que podia terceirizar a estabilidade regional para um ditador e chamar isso de realismo. E Donald Rumsfeld foi um dos rostos mais claros dessa transação. Muita gente olha para a foto de 1983 e enxerga hipocrisia. Eu acho que o que ela mostra é algo pior. Consistência. Não a consistência de princípios, mas a consistência de método. Rumsfeld não traiu uma linha moral entre 1983 e 2003. Rumsfeld foi fiel à mesma lógica nas duas pontas. Em 1983, essa lógica dizia que Saddam precisava ser preservado. Em 2003, essa lógica dizia que Saddam precisava ser removido. Duas decisões opostas, um mesmo tipo de raciocínio e um resultado histórico devastador. Por quê? Ao ajudar a segurar Saddam contra o Irã nos anos 1980, Washington tentou limitar o poder de Teherã e, ao derrubar Saddam em 2003, abriu espaço para uma nova correlação de forças que acabou ampliando a influência iraniana na região. É esse o plot twist central da história. Políticas desenhadas para conter o Irã ajudaram, por caminhos diferentes, a produzir um Oriente Médio em que o Irã saiu maior do que antes. E aqui Donald Rumsfeld volta ao centro, porque ele não foi apenas testemunha dessas duas fases, ele foi agente ativo nas duas. Primeiro, como emissário do gesto que aproximou Washington de Saddam. Depois, como rosto público da guerra que vendeu a destruição do regime iraquiano como necessidade estratégica e moral. Essa sequência faz dele um personagem raro na história americana. Pouca gente participou com tanto peso simbólico de duas decisões tão opostas sobre o mesmo ditador. Menos gente ainda atravessou essas duas decisões sem carregar publicamente uma autocrítica proporcional ao tamanho do dano. E talvez seja por isso que a foto de 1983 não envelhece. Ela não é apenas um registro, ela é uma acusação visual. Na imagem, Saddam aparece satisfeito. Nos documentos, o encontro é tratado como um avanço diplomático concreto. Na memória histórica, aquela mão apertada virou o resumo de uma era em que os Estados Unidos sabiam o que Saddam era e, ainda assim,
decidiram que ele era administrável. Só que ditadores úteis quase nunca permanecem úteis. E guerras lançadas para corrigir erros antigos quase nunca corrigem apenas os erros antigos. Elas criam outros. Rumsfeld passou a defender publicamente a guerra de 2003 como a queda de um ditador cruel que massacrava o próprio povo. Mas essa defesa sempre carregou uma sombra que nunca saiu de trás dele. A lembrança de que, quando Saddam era útil contra o Irã, a crueldade do regime não impediu a aproximação americana. A pergunta que a foto de 1983 deixa no ar continua a mesma. Em que momento a brutalidade deixa de ser tolerável? Quando ela começa ou quando ela atrapalha seus interesses? Essa é a pergunta que transforma este episódio em algo maior do que biografia. Porque o tema real aqui não é apenas Donald Rumsfeld. O tema real é a política que confunde urgência com visão. A política que troca tempo histórico por conveniência imediata. Quando Rumsfeld disse a Al Jazeera que foi ao Iraque porque a relação com o Irã era pior, ele resumiu em uma frase toda a lógica do aperto de mão com Saddam. Naquele instante, Saddam não era o problema principal. E foi justamente assim que ele pôde ser tratado como parceiro tático, apesar do que já era. Depois, quando a guerra de 2003 foi defendida como resposta necessária a um regime brutal, o argumento moral parecia absoluto. Mas esse absolutismo chegava tarde, e chegava carregado por homens que, em outra fase, haviam ajudado a tornar o mesmo regime mais resistente, mais útil e mais central no tabuleiro regional. É por isso que o legado de Rumsfeld não cabe nem na caricatura do vilão simples, nem na desculpa do gestor pressionado pelas circunstâncias. O legado dele é mais incômodo. É o legado do operador, que sempre encontra uma justificativa para a próxima jogada, mesmo quando a próxima jogada desmente a anterior. E então voltamos à pergunta do começo. Como o mesmo homem que deu a mão a Saddam em 1983 pode aparecer 2 décadas depois, na guerra contra Saddam? Porque, para Donald Rumsfeld, a coerência nunca esteve no aliado nem no inimigo. A coerência estava no método. Identificar a ameaça mais urgente, agir com dureza e empurrar o custo de longo prazo para o futuro. O futuro chegou, e ele chegou carregando a conta. A foto de 1983 continua de pé. Os documentos continuam públicos. E a guerra de 2003 continua inseparável da memória daquele aperto de mão. Donald Rumsfeld apertou a mão de Saddam, porque, naquele momento, Washington precisava que Saddam existisse. Donald Rumsfeld participou da guerra que destruiu Saddam, porque mais tarde, Washington concluiu que Saddam já não podia continuar existindo. Entre uma decisão e outra, não há contradição suficiente para inocentá-lo. Há consistência suficiente para condenar um método inteiro. Essa é a história de Donald Rumsfeld, não a história de um homem que mudou. A história de um homem que aplicou a mesma lógica 2 vezes e ajudou a produzir nas 2 vezes um desastre maior do que o problema que dizia resolver. No próximo elo dessa cadeia está Dick Cheney, o homem que entendeu o poder por dentro, aprendeu a operar no silêncio e atravessou essas décadas sem precisar aparecer na fotografia principal.